Olá pessoal, como é que vocês estão? Estão bem? Espero que todos estejam bem, continuando com os devidos cuidados, que a pandemia tenha apresentado melhoras e acredito que nós estamos perto dessa vitória contra a Covid-19, porém os cuidados continuam os mesmos. Então, eu sou o professor Gilcildo Júnior de Geografia, como vocês já sabem, e vamos encerrar o estudo da região Sudeste com o tema hoje organização do espaço da região Sudeste, a urbanização e atividades econômicas. Lembrando também que a avaliação está bem próxima, estamos nas vésperas já, então FFF, a força, o foco e a fé. Então, nessa imagem de satélite, observamos o que? Ai, professor, estou enxergando nada. Está enxergando, sim. É uma imagem distanciada da metrópole de São Paulo, né? O que é uma metrópole? É quando a cidade cresce de uma forma gigantesca, né? E a densidade demográfica, que é o número de habitantes por metros quadrados, né? Aumenta também. E toda infraestrutura urbana, né? Também fica maiores, há um desenvolvimento da cidade. E essa cidade maior que a metrópole, no caso a capital, São Paulo, vai se expandindo e se aproximando de outras cidades. E essas cidades, que é próximo de São Paulo, chamadas de regiões metropolitanas, que são cidades próximas a São Paulo. Na verdade, fica praticamente na mesma cidade, porque a cidade cresce de uma forma tão rápida, né, que fica como se fosse um bairro de São Paulo, mas continua sendo uma cidade. Tem a região metropolitana de Fortaleza, vemos o caso do Eusébio, de Maracanaú, né? Que muitas pessoas trabalham aqui, estudam aqui, pessoas de Eusébio, de Maracanaú, de Maranguape. Maranguape, Maracanaú, Eusébio são exemplos de regiões metropolitanas, cidades próximas da Fortaleza. Fortaleza tem sua região metropolitana. Então, muitas pessoas se locomovem da sua cidade, como Maranguape, Eusébio, Maracanaú, para trabalhar ou estudar em Fortaleza. Porém, é uma viagem rápida, porque a cidade cresceu tanto, né? Que a viagem é bem rápida, geralmente é 20, 25, 30 minutos. É como se fosse uma cidade dentro de Fortaleza, e aqui mostra cidades como se fosse dentro de São Paulo, mas é uma cidade. Então, isso é chamado de região metropolitana de São Paulo, como existe a região metropolitana de Fortaleza. E esses movimentos de uma cidade para outra, que são praticamente dentro da mesma cidade, como o professor já explicou, são chamados de movimento pendular, que é o fluxo diário de um grande número de pessoas que se desloca do seu local de moradia, no caso, Maracanaú para Fortaleza, Maranguape para Fortaleza, para trabalhar ou estudar na cidade mais próxima, vizinha, geralmente a capital da região metropolitana. Então, segundo o IBGE, em 2017, há 3 anos atrás, a região Sudeste concentra mais de 87 milhões de habitantes. Então, a parte da densidade demográfica maior do Brasil é em qual região? Região Sudeste, com 87 milhões de habitantes. Aqui mostra cerca de 42% da população brasileira. O Brasil é um país continental, é um país enorme, né? Então, 42% da população do Brasil está na região sudeste, ou em Minas Gerais, no estado de Minas, ou no estado do Espírito Santo, ou do Rio de Janeiro, ou de São Paulo. São 4 estados, como estudamos na atividade domiciliar passada, né? Entendo na maior densidade demográfica, habitantes por quilômetro quadrado. 93% do total da sua população vive em áreas urbanas. Essa é a área urbana da região metropolitana da cidade de São Paulo, que é a maior cidade do Brasil, onde
se concentra um parque industrial imenso, as empresas, né, os principais setores econômicos, as atividades econômicas do país. Vamos estudar mais, ver mais sobre isso aqui nesse slide. Então, o setor primário, o setor secundário, o setor terciário é muito forte nessa região, porque é a região mais expressiva do nosso país, é a mais importante, é onde concentra a maior parte do produto interno bruto do Brasil. O que é o produto interno bruto? O PIB. São todas as riquezas do nosso país se concentra mais na região de São Paulo, não, na região sudeste. Então é a região mais rica do Brasil, né? Porém, o setor primário, o que é o setor primário? São as plantações, o extrativismo, a monocultura, a policultura, a pecuária, a agricultura, a agropecuária, né? Então, a agropecuária da região sudeste tem uma característica por ser moderna, intensiva e, assim, tão moderna que é muito mecanizada, né? Tem vários maquinários para cuidar da plantação, de fazer o plantio, o extrativismo, toda a produção, né? Então, o setor primário é muito ligado à agroindústria, porque o setor primário é ligado com o setor secundário. O que é que faz? O setor primário ele extrai a matéria-prima. O setor secundário, as indústrias, transforma a matéria-prima. E o setor terciário é o comércio e o serviço, que a matéria-prima vai para a venda no mercado interno, né, da região, ou no mercado interno nacional do país, ou no mercado externo, fora do Brasil. Porém, o setor agropecuário, apesar de ser muito importante, em comparação ao setor secundário das indústrias e do setor terciário do comércio e do serviço, na região sudeste é muito pequeno. Prestem atenção, em comparação ao setor secundário e terciário da região, na mesma região. É um setor pequeno. Porém, é um setor muito importante para a região e para o país. Agora vocês vão me perguntar, então se é cultivo, extração, quais são os cultivos, quais são as produções agrícolas da região sudeste, professor? Quais são as principais? Porque são vários, é uma região de muitos cultivos, muita produção agrícola, é uma região com uma grande diversidade econômica, tanto no setor primário, tanto no setor secundário e tanto no setor terciário. Como eu falei, em economia, a região mais importante econômica do Brasil é a região sudeste. Porém, os cultivos que predominam na região sudeste são alguns. A cana-de-açúcar, né, que é super importante atualmente na produção de etanol, principalmente, muito interessante sobre a região sudeste, vai dar muitos minutos de comentários, vai ser uma aula mesmo, é uma aula, né? Então, a cana-de-açúcar, que hoje é muito expressivo na produção de etanol. O que é o etanol? São os combustíveis de álcool. A partir dos anos 70, houve a crise do petróleo. Então, no Brasil teve que ter outra alternativa de combustíveis, porque com a crise do petróleo, o petróleo foi lá para cima. Então, o Brasil não tinha muito dinheiro para ficar importando petróleo para cá. E, assim, um minuto, gente. O meu celular está falando sozinho. Isso aqui, pronto, deu certo. Então, aí teve que ter outra alternativa para combustível e começou a plantação de cana-de-açúcar. E até hoje a produção de cana-de-açúcar é muito importante na região sudeste. Outro importante é o algodão. O café, que teve o ciclo de café, que atraiu, né, o ciclo do café foi que fez a ocupação mesmo a partir da Revolução Industrial, explodir na região sudeste. Porém, a ocupação começou antes, com o ciclo da mineração,
que é principalmente na região de Minas Gerais, também na região de São Paulo, do Rio, mas principalmente no quadrilátero ferrífero, que é chamado, né, próximo ao Triângulo Mineiro e próximo à capital de Belo Horizonte. Então, tem muitos minérios, como o professor já falou na atividade domiciliar passada. Então, esse processo de ocupação, esse processo de explosão de densidade demográfica, de desenvolvimento da região, se deu por dois ciclos muito importantes. Tanto o ciclo do café, que chegou ao seu apogeu, né? O seu boom, onde era a principal atividade econômica no final do século XIX até o início dos anos 30, de 1930. A partir de 1930 houve um declínio, porém nunca perdeu a importância para a região. E também a laranja, que é muito importada principalmente para os Estados Unidos, em garrafinhas mesmo, tipo sucos e tudo mais. Então, as principais cultivos na região sudeste, existem outros, mas predominam principalmente a cana-de-açúcar, algodão, café e laranja. Né? E a agroindústria, a agropecuária lá é muito moderna, porque usam fertilizantes químicos, sementes selecionadas, é bem avançado, é uma biotecnologia, na verdade, entendeu? Então, por isso que essa região sudeste tem atividades econômicas muito importantes e é uma região muito rica nesse desenvolvimento desses setores, né? Então, o estado de São Paulo responde por cerca de 3/4 da produção nacional da laranja, como o professor acabou de falar, da cana-de-açúcar, que faz o etanol, né? E Minas Gerais e Espírito Santo são responsáveis mais da metade da produção nacional do Brasil inteiro do café, né? A agropecuária se desenvolve as formas intensivas, né? São os gados mais criados presos, também existem técnicas avançadas, né? E isso garante uma alta produtividade, né? A região sudeste também tem o segundo maior rebanho do país, então tem uma extração de recursos minerais também nessa região de Minas Gerais, principalmente, por isso que o nome é Minas, de metais preciosos, né? Abastecem as indústrias de laticínios, né? Nas jazidas do níquel, cobre, prata, cromo, zinco, calcário, também tem o ouro, né? O ferro, e pronto. E do quadrilátero ferrífero o professor já falou. Então, o setor primário, a agropecuária, em comparação ao setor secundário e terciário, é pequena expressividade, mas tem uma grande importância, tanto na região como em todo o nosso país. Bora para o setor secundário, 13 minutos já, vai ser uma aula mesmo, né? Lá nessa região também foi encontrado petróleo e extração de petróleo, principalmente na região de Santos, né? E na bacia de Campos. Vai por essa região do litoral de Vitória, de Cabo Frio, né? Naquela parte do Rio de Janeiro fluminense, mas principalmente na bacia de Campos e na cidade de Santos, né? Isso contribuiu para a atividade petrolífera para as refinarias, para a produção do petróleo. E nessa região concentra 80% do petróleo nacional. E o petróleo é um produto muito importante de importação e principalmente de exportação, para vocês terem ideia. O setor secundário é que se encontra os mais diversos parques industriais do nosso país. E esses parques industriais estão divididos como indústrias bastante diversificadas, com forte presença das indústrias têxtil, dos vestiários, dos calçados, da indústria alimentícia, da química, da siderúrgica, ok? Então, é um parque industrial em São Paulo, é o maior parque industrial do país, entendeu? E da América Latina, né? E a indústria é bem concentrada, principalmente em São Paulo, você vê aqui em verde, ó, em Minas Gerais, no Rio, Espírito Santo. Então é uma região
com o setor primário, secundário, terciário muito importante, o mais importante de todo o Brasil. Porém, a partir disso tudo, aconteceram as consequências socioeconômicas. Com parques industriais, com alta densidade demográfica, isso influenciou o movimento de fluxo migratório, principalmente da região Nordeste para a região Sudeste, né? Na época eram os sertanejos que iam para a região Sudeste por melhor qualidade de vida. Se a atividade econômica está boa lá, bombando lá, então vai ter o quê? Emprego, né? E a região Nordeste sofre muito com desemprego. Atualmente o Brasil todo sofre, né? Porém, né, houve um grande fluxo imigratório, sertanejos que chegavam lá sem empregos, né? Então começaram a criar moradias precárias. Começou a haver o quê? Uma favelização. Além da favelização, cresceu também o maior número de pessoas sem teto, em situação realmente de rua. Então a pobreza lá, com um grande fluxo migratório, aumentou. E quando aumenta a pobreza, aumenta o quê? A violência. E afeta toda a região, né? Essa exclusão social, embora esteja presente nesses centros urbanos, atinge principalmente as áreas mais distantes das grandes cidades. Por quê? Porque as áreas mais distantes são as áreas que pode se encontrar moradia, mesmo precária. Né? Quanto mais próximo ao centro da cidade, mais a especulação imobiliária é maior. O que é especulação imobiliária? Mais o valor da moradia aumenta mais o valor da moradia. Então as pessoas vão para lugares distantes da cidade. Por isso que há muita migração pendular em São Paulo e também uma exclusão social muito grande. E por muitas décadas a população brasileira, a maior parte da população brasileira se concentrava nessa região. Tanto que a capital do Brasil, até os anos 60, 1960, era o Rio de Janeiro. Então, o governo federal começou a pensar em descentralizar, né, a população e as atividades econômicas, distribuir mais a população e as atividades econômicas. Então, foi transferida a capital do Rio de Janeiro para Brasília, né? E com isso houve incentivos fiscais, indústrias foram para lá, outros setores de atividades econômicas começaram a se desenvolver, também no norte. Então, a partir daí, começou a ter uma desconcentração industrial. Por quê? Porque outras regiões começaram a promover incentivos fiscais para as instalações de indústrias em diferentes regiões do país, não só do Centro-Oeste, como no Norte, no Nordeste, né, para melhor distribuir a riqueza, né? Então o governo adotou medidas em parceria com os estados e municípios, como até isenção de imposto, porque essas indústrias cobravam, aliás, para colocar uma indústria num local, no Sudeste, eles pagavam, como todo mundo paga, impostos. Então, para incentivar essa descentralização, essa desconcentração industrial, começaram até isenção de impostos. A empresa se instalava lá, só consumia, produzia, aliás, consumia não, produzia, formava o mercado consumidor e pronto, não pagava impostos. Então era muito cômodo. Então começou a ter essa desconcentração, né? E também o governo federal começou a doar terrenos. Vai, toma o terreno, coloca a indústria, ó, estou com terreno, então vou começar a explorar, começar a cultivar, aí começou a injetar a economia em outras regiões, ok? Então foram migrando muito para outros locais, porém a situação de violência, de exclusão social continua em São Paulo, como em muitas regiões do Brasil. Hoje há uma situação reversa, né? Antigamente o sertanejo ia para o Sudeste, mas hoje muitos nordestinos estão voltando para o Nordeste. Olha que coisa. Bora prosseguir.
Urbanização e formação das metrópoles. Como o professor acabou de falar, foi por todo esse processo, né? Do ciclo do café, do ciclo da mineração, o quadrilátero ferrífero, do cobre, do ferro, das jazidas, do ouro, né? Especialmente São Paulo, Rio de Janeiro, o ciclo do café, né? Então, ao longo do século XX, as cidades cresceram e se conurbaram. Ou, aliás, houve a conurbação. O professor quase não fala. Está tão empolgado para falar sobre a região, porque a história é uma diversidade cultural e histórica muito grande, né? E o que é a conurbação? O professor não estava explicando quando uma metrópole cresce e fica próximo a outras cidades menores, aí vira uma região metropolitana. Isso se configura numa conurbação, que é o processo em que duas ou mais cidades crescem e passam a formar uma mesma área urbana, né? Tipo, elas se encontram, ok? Então, a conurbação é essa, a grande região metropolitana, que é uma cidade maior, a metrópole, geralmente a capital, se encontra, cresce tanto que se expande, se encontra, né? Passa a formar uma mesma área urbana mesmo, entendeu? Isso começou, esse processo de crescimento urbano começou principalmente na década de 70, okay? Onde houve um acentuado crescimento urbano. Né? Na cidade de São Paulo, há 3 regiões metropolitanas principais. Né? São Paulo, a mais antiga, Campinas e a Baixada Santista. Né? A proximidade dessas regiões e suas articulações, né? Isso são evidências, porque elas são muito articuladas de um complexo metropolitano, né? Um espaço composto por diversas metrópoles. Tem pessoas que dizem que é uma megalópole, quando 2 regiões metropolitanas principais se encontram, se expande, né, e passam a formar uma mesma área urbana. Porém, muitos estudiosos falam que isso não aconteceu. Por exemplo, São Paulo e Rio de Janeiro ainda não formam a mesma área urbana, né? Mas o espaço urbano de São Paulo, por Rio de Janeiro ser próximo de São Paulo, há uma articulação do Rio de Janeiro, né? Então, a megalópole é quando 2 metrópoles importantes também se encontram, né? Se expandem e formam a mesma área urbana. E existe a megacidade, que são cidades com mais de 10 milhões de habitantes, que não é o caso de Fortaleza. Porém, é o caso de São Paulo. São Paulo tem aproximadamente 20 milhões de habitantes. E o Rio de Janeiro tem cerca de 12 milhões de habitantes. Então, são mega cidades, né? Fortaleza tem em média 3 milhões de habitantes, aproximadamente 3 milhões de habitantes. Finalizando aqui, o setor terciário, né? O setor terciário é o responsável por mais da metade do PIB. O professor já falou do PIB, né? Que é o produto interno bruto da região, que é toda a riqueza da região. E é o responsável da maior parte do PIB, de toda a riqueza do Brasil. Não de toda, né? Mas assim, da maior parte das riquezas do Brasil. Né? Porque também tem a região Nordeste, que contribui para o PIB, a região Norte, a região Centro, Oeste, né? E lá se concentra o maior volume de recursos, né? E onde há maior oferta de empregos, como o professor acabou de falar. E o comércio e o serviço lá é muito diversificado. Existem muitas empresas de importação e exportações, empresas multinacionais, onde a sua matriz, aonde? Vocês já escutaram falar na Avenida Paulista, então existe muita matriz localizada de multinacionais lá na Avenida Paulista, por isso que a Avenida Paulista é uma avenida muito famosa. Né? Tem as matrizes e as filiais espalhadas por toda a região de São Paulo e do Brasil. Né? Destaque também empresas ligadas ao comércio atacadista, varejista, né? Empresas prestadoras de serviços de vários ramos de atividades, como educação, saúde e setor financeiro. O setor financeiro o que é? Faz parte do setor terciário, viu?
O setor financeiro engloba bancos, empresas de prestação de serviços, como o professor acabou de falar, e o número expressivo de empresas financeiras que trabalham com aplicações na Bolsa de Valores. A principal Bolsa de Valores do Brasil opera em São Paulo. Então tem a Bolsa de Valores, as matrizes das multinacionais, tudo lá em São Paulo. Então é a cidade mais importante economicamente, financeiramente do nosso Brasil, ok? Então é onde se concentra o maior PIB do Brasil, né, a região mais desenvolvida economicamente e muito moderna em biotecnologia, relacionado também às rodovias. Tem uma grande malha rodoviária bem desenvolvida, a mais desenvolvida do Brasil, malha rodoviária de estradas, também tem ferrovias, né? O Brasil não é conhecido por ter ferrovias em todo o seu território nacional. Como outros países, existem muitas ferrovias. O que é ferrovias? Linhas ferroviárias onde tem metrô, trens. Nós não costumamos viajar de trem, né? Em Fortaleza mesmo, um metrô só atende mais a região metropolitana para o centro. Então, o Brasil não tem característica de malha ferroviária, mas na região sudeste existe uma malha ferroviária desenvolvida, bem mais desenvolvida do que o restante do país. Também tem hidrovias, ferrovias, rodovias, então é bem mais desenvolvido nessa região do que as outras regiões do nosso Brasil. Ok, agora eu vou visualizar a atividade domiciliar. Adorei essa aula sobre a região sudeste, acabou sendo uma aula mesmo, quase de 30 minutos. E um grande abraço, força, foco e fé. E na próxima atividade, aliás, nos vemos na próxima atividade domiciliar de geografia, não é isso? E já vai ser véspera da avaliação final. Um grande abraço do professor Gilcildo Júnior.